Lição, pode ir. Lição 3. Caleb, perseverança na fé rumo à terra prometida. Amém? Acho que você adiantou um pouquinho aí, aqui seria o textual. Acho que esse eu tirei. Tirou? Eu sei que tinha 14. Ah, tá. Altas de referência, né? Então pode deixar. Pode deixar já no texto de referência. Também tô sem nada. Já tá filmando ou não? Bem. Aí, tô vendo aí. Deixa eu pôr aqui. O textual dessa lição, o título é Caleb, perseverança na fé rumo à terra prometida. O textual é, porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou e seguiu-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Números 14, 24. A verdade aplicada a perseverança nos leva a seguir em frente, atingir o alvo e alcançar as promessas de Deus. Os objetivos da lição conhecer o relato bíblico sobre Caleb. 3. Ressaltar a importância de ter bom ânimo diante de situações adversas. 3. Reconhecer a importância de crer nas promessas de Deus. Alguém aqui já ouviu falar de Caleb? Quem já ouviu falar esse nome, Caleb, na Bíblia? Amanda ainda não ouviu falar? Caleb? Já, né? Então, creio que todos já ouviram falar. Então, quem não conhece, nós vamos conhecer a história de Caleb, né? Vamos saber algo sobre Caleb. E é uma história muito importante mesmo. Vamos estar lendo os textos de referência que está em Josué 14, a partir do 7. Então, vamos fazer assim. A irmã Rose vai ler o 7. A irmã Vani vai ler o 8. O Ricardo vai ler o 9. A Amanda vai ler o 10. E a Gabi vai ler o 11. Tá bom? A irmã Rose o 7. A irmã Vani o 8. É o 3, né? 3. E a Amanda o 10 e a Gabi o 11. Bom, pode começar, irmã Rose. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como seria no meu coração. Não, como sentia no meu coração. Mas eu e meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, derreter. Não estou enxergando. O coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos. Agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, dando Israel ainda no deserto, e agora eis que já sou da idade de 85 anos. Amém. Ricardo 9, que a Amanda pulou, né? Leu 9. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Amém. A Amanda já leu 10, agora a Gabi leu 11. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Amém. Glória a Deus. Eu convido o nosso professor, o irmão Maico, para estar indo aqui à frente. Deus abençoe a todos e boa aula. Amém. Nosso Senhor Jesus, Deus grande.
Caleb, se ele fosse brasileiro, Ricardo, acho que ele seria alagoano, que o cara era macho. Era, né? Esse cara é macho. Vamos aprender sobre esse homem de Deus, né? Sobre perseverança. Meus irmãos, acompanha comigo em Josué, se quiser acompanhar na TV, né? Josué, capítulo de número 14, olha que interessante. Josué, capítulo 14, versículo 7. Caleb, ele tinha 70 anos quando Moisés envia ele com os espias em Números, capítulo de número 13. Ele tinha 40 anos. E Moisés estava no deserto com o povo hebreu, né? E Deus vai dar uma direção para Moisés para entrar os espias na terra que eles iam conquistar ainda. Então Moisés vai separar ali os líderes dos povos, das tribos, e entre esses estava Josué, filho de Nun, e Caleb, esses dois homens que vão destacar as escrituras sagradas. Então Deus vai dar a ordem para Moisés, para esses espias, ver como que era a terra, se a terra é boa, se os inimigos lá eram fortes ou fracos, né? Como que era o fruto daquela terra. Então vai lá, esses espias, eles ficam 40 dias na terra de Canaã, como espia, olhando a terra se era boa, vendo os inimigos, e voltam aqueles espias lá. Interessante, voltando aqueles espias, 10 traz um relatório ruim para o povo hebreu, dizendo que lá era uma terra boa, que mana leite e mel, de fato, uma terra boa, que tinha muito fruto, só que tinha muito adversário, tinha gigante lá, e começou a inflamar a mente do povo hebreu. Mas todavia Caleb, que tinha outro espírito, ele vai dar ânimo para o povo. Não, Deus que prometeu para nós a terra é boa, a gente consegue conquistar, e a gente vai ver isso aí. Aqui em Josué capítulo de número 14, lembra que quando Caleb foi espiar a terra, ele tinha 40 anos, passou 45 anos, então Caleb tinha 85, muito bem. E aqui em Josué capítulo 14, ele tem 45 anos, já está na terra prometida, já conquistou a terra. E olha o que esse Caleb vai dizer para Josué, o líder daquela época: da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como estava o meu coração, como sentia o meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Aí eu anotei aí: toda perseverança tem recompensa. Toda perseverança tem recompensa. O que é perseverança? O que é a perseverança? Persistência, constância, né? Persistir em algo para alcançar uma meta. Toda perseverança tem recompensa. Toda perseverança tem recompensa. Para nós morar no céu, então no céu tem que ter o quê? Perseverança. Uma referência que eu coloquei, Hebreus capítulo de número 10. Você pode abrir para a gente? Hebreus capítulo de número 10. Sempre traz o caderno, caneta, né? Vamos anotar para depois meditar em casa, porque é a palavra que nos sustenta diante das adversidades, das batalhas. Hebreus capítulo de número 10. Os irmãos que talvez estão ao vivo com a gente, pega a Bíblia, o caderno e vamos para cima. Deixaram Hebreus depois de Tito? Depois de a irmã deixou? Hebreus 10, versículo 35 e 36. Isso.
vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Olha que forte. Então, para a gente alcançar uma promessa que Deus nos faz, o que nós precisamos? O que a palavra orienta para nós chegar até o cumprimento de uma promessa? É o versículo 36. Paciência. Necessita do quê? Paciência. Paciência. Para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A paciência tem a ver também com característica de perseverança. Então é necessário paciência, perseverança para você alcançar a promessa que Deus fez. Toda promessa que Deus faz não falha, já está pronta, mas é necessário a gente se preparar nesse processo de espera para que a gente esteja pronto, maduro para receber a promessa que Deus fez. Tópico de número 1, a história de Caleb. Caleb, cujo nome significa cão, né? Significa cão, porque cão, transmitindo a ideia de lealdade, diz muito a sociedade, né? O cachorro é o melhor amigo do homem. Então, cão significa ali a ideia de fiel, corajoso. Caleb era filho de Sefoné, descendente do povo queneu, mas a sua mãe era judia. Então, Caleb foi um dos escolhidos para espiar a terra prometida. E uma personalidade de Caleb é uma personalidade marcante, porque Caleb se mostrou perseverante, determinado a aguardar com paciência a promessa do Senhor, e isso fez ele um homem vitorioso. Então, as virtudes de Caleb é perseverança, dedicação e paciência. Lembra? Quando ele espiou a terra, ele tinha 40 anos. Ele esperou até a promessa do Senhor 45 anos. Imagina, esperar 45 anos uma promessa. Tem que ter o quê? Paciência. Quem tem paciência aí? Louvado seja Deus. Então ele é um homem vitorioso, porque ele é paciente. A fé dele, Ricardo, estava forte. Ele esperou com paciência 45 anos. Ou seja, nem toda a promessa que Deus faz vai se cumprir amanhã, mas uma coisa é certa, vai se cumprir, né? Passando o tempo que for, vai se cumprir. E qual que é a maior promessa que nós estamos esperando? Quem sabe? A maior promessa que nós estamos esperando hoje? É, a maior promessa. Volta de Jesus. Volta de Jesus. Os nossos avós contaram, nós estamos esperando com paciência. Mas vai vir, vai se cumprir essa promessa? Certeza absoluta, né? Há de se cumprir. De igual modo, devemos seguir esse exemplo do nosso irmão Caleb, aguardando as promessas de Deus. Então, Caleb ele mostra uma pessoa dedicada, perseverante e paciente, aguardando a promessa de Deus. Outra referência é Hebreus 6:10. Quem pode abrir? Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 10. Está um mistério em Hebreus, né? Hebreus 6, versículo 10 ao 12. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrastes, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Pode continuar, até o 12. Mas desejamos que cada um de vós goste o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam a promessa. Forte, hein? Para que não façais negligente, versículo 12, mas seja imitadores, olha, não seja negligente, mas seja imitadores daqueles que pela fé e paciência herdaram a promessa. A gente está imitando quem hoje? Caleb. Caleb, ele tinha fé
coragem, perseverança, paciência e conquistou a promessa de Deus. Aí a palavra do Senhor está dizendo: seja imitadores daqueles que pela fé e paciência alcançaram a promessa de Deus. Então, para alcançar a promessa de Deus, vai precisar de paciência. O que mais? O que mais? Perseverança e fé. Porque você tem que acreditar. Sim ou não? Às vezes vem as dúvidas, mas a fé ela vence as dúvidas. Caleb esperou 45 anos e mesmo assim permaneceu inabalável, crente. Isso era crente de verdade, hein? Cabra macho, alagoano, hebreu. Vamos avançar. Devemos avançar enquanto outros recuam. Caleb avançou enquanto outros recuavam, cheio de pessimismo e incredulidade. Você vê que os outros espias, eles estavam vendo a diversidade e não vendo o Deus grande. Tem uma música que fala ao povo, vai dizer, uma música: não diga para o seu problema, não diga para Deus que você tem um problema, mas diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Vai vir um problema na sua porta, dona Cida, e você fala: sai problema, você é muito pequeno, meu Deus é muito maior que você. Eu vou vencer essa muralha, vou vencer esse deserto, porque Deus é comigo. Bom, tenho 33 anos que eu estou esperando uma promessa. quantos? 33 anos. Vai se cumprir. Se foi Deus que fez, vai se cumprir. Mas eu sei que foi você que falou. Então pode ter certeza. E eu estou esperando, eu vou esperar o tempo de Deus. Uma das outras marcas de Caleb, ele era um homem corajoso. A coragem de Caleb fez com que ele se destacasse em meio às incertezas. Ou seja, as suas virtudes fazem você se destacar em meio às incredulidades de muita gente. A dona Cida está acreditando numa promessa que Deus fez. Isso é o que? Fé, perseverança. É uma Caleb do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Deus, quando Ele promete, Ele promete. Pode falar, irmão. Meu pai ficou 50 anos afastado do Evangelho. E a minha avó faleceu, ela falou que ela não ia ver, né? Meu pai servindo a Deus. A minha mãe também, né? A minha mãe, quando ela estava já no leito de dor, né? E tal. Aí ela falou assim que Deus tinha feito a promessa. Ela não ia ver, mas a promessa estava em pé, que eu via meu pai voltando para a igreja e seria uma bênção nas mãos do Senhor. Ela falou: ó, isso daí já passou muitos anos, mas Deus fez a promessa e Deus vai cumprir. Pode esperar que Deus vai cumprir. Graças a Deus, a promessa, né, tem 20 anos atrás que o Senhor cumpriu. Mas assim, eu já estava com 40 anos. Então já tinha 40 anos. 40 anos eu, Caleb. 40 anos, né? Ele voltou para a igreja. Sabe por quê? Porque tinha a promessa. Ela falava: olha, acredita na promessa de Deus. Olha que outro testemunho aí, ó. Cumpriu já essa promessa. Ó, demorou um tempo, mas Deus foi fiel. Quem tem promessa aqui? Levanta a mão para me ver. Vai se cumprir no nome de Jesus Cristo. Caleb se mostrou corajoso, se mostrou um homem de fé, esperou na promessa, mas os outros espias se mostraram o quê? O medo. O medo paralisa as pessoas. Caleb deu um passo à frente, movido pela fé e pela determinação de que não se abala diante dos obstáculos que os olhos veem. Ei, não se abala diante dos obstáculos. Isso é treinamento para soldado de Jeová. Os obstáculos é apenas treinamento. Imagina um soldado de uma guerra sem treinamento. Tem que ser provado, preparado para vencer os desafios. Aí eu coloquei aqui: medo versus fé. Tem o medo e o contraste do medo é o quê? A fé. Vamos a algumas referências? Mateus 14, 25. Uma referência sobre o medo. Vamos ver um discípulo que ele
teve medo e por isso ele foi vencido pelo medo. O medo, as dúvidas, paralisa as pessoas. Diga não ao seu medo e coloca fé. Mateus 14, 25 ao 32. Achou, Galinha? Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Amém. Sentindo o vento forte, teve medo. Olha isso, meus irmãos. Uma experiência sobrenatural de Pedro. Jesus está andando sobre as águas, já era madrugada, o discípulo estava no barco, no meio do mar, e aparece Jesus. Imagina comigo a cena: Jesus andando sobre as águas, um monte de homens lá, 12 homens, gritavam: é fantasma, é fantasma. Aqueles homens que eram pescadores, alguns, outros colhedores de impostos, foram vencidos pelo medo. É um fantasma. Imagina bem que eles também, na madrugada, eles acreditavam que era em fantasma, eles acreditavam, não é verdade? E Jesus fala o quê? Não tem mais, sou eu. Ei, às vezes Jesus ele vem de forma diferente. Aí tem situações que não geram medo, mas Cristo está dizendo essa noite: não temas, sou eu, você é. Quem anda sobre as águas não perde o controle de nada. E Pedro era ousado, né? Ele era sanguíneo, de personalidade sanguínea. Ele vai falar: se é tu mesmo, mestre, deixa eu ter contigo sobre as águas. E Jesus falou: já quer vir? Pode vir. Na primeira instância, Pedro mostra o quê? Fé. Ele pisa, dá uns passos sobre as águas, mas ao sentir o vento forte, teve medo e naufragou. Ou seja, o medo é contraste à fé. Ele sente o vento forte, teve medo e naufragou. E ele clama: Senhor, salva-me. E Cristo, com amor e compaixão, estende a mão de misericórdia, coloca Pedro novamente no barco e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, se a gente quer viver uma experiência sobrenatural com o Senhor, não pode ter medo. Não pode ter medo diante das provações, dos obstáculos. Tem que ter fé. Por que tem que ter fé? Hebreus 11, 6. Quem diz lá, Hebreus 11, 6? Quem lembra? Sem fé. Isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. O contrário disso é o quê? Com fé eu agrado a Deus. Quer agradar a Deus, irmão? Tenha fé. Outra referência, agora não de medo, que o medo paralisa. A referência sobre fé. Mateus 15, 24. Mateus 15, 24. Agora vamos para um exemplo de uma mulher de fé. Essa mulher que tem fé. Quem achou Mateus 15, 24? Amém. Pode ler. 24. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pode continuar. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Pode continuar. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los ao cachorrinho. Pode continuar? Sim. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seu Senhor. Versículo 28, isso aqui é lindo. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou assim. Meu Deus. Glória a Deus. Essa mulher tem fé, hein? E nem era judia, né? Essa mulher vai ter com Cristo, né? Ela soube dos feitos do nosso Senhor Jesus Cristo.
que Jesus cura, liberta, transforma. A filha dela estava em casa, endemoniada, e ela vai ter com Cristo. E ela começa a gritar: Rabi, Rabi, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os discípulos que andavam com Cristo falam o quê? Despede essa mulher que vem gritando. Esses discípulos, em vez de ajudar a mulher, não, né? Despede a mulher que vem gritando. E Cristo vai falar: eu não vim senão para os perdidos da casa de Israel. Jesus sabia o que ia fazer, estava testando a fé dela. Aí ela continua aqui. Ela começa a adorar o Senhor, dizendo: Senhor, socorre-me. Aí Jesus fala: não é bom pegar os filhos e dar os cachorrinhos. Só que se der a linguagem aqui, ele está humilhando essa mulher. Está falando com amor. Não é bom pegar o pão e dar os cachorrinhos. Aí a mulher fala uma resposta que essa mulher dá para Cristo. Uma resposta de sabedoria, que nós temos que orar com sabedoria. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem. Aí Cristo sorri para aquela mulher e fala: grande é a sua fé, seja feito conforme você pediu. Ou seja, Cristo provou a fé daquela mulher. E ela recebeu a libertação da sua filha pela perseverança e pela fé. Quem compreendeu, diz amém. Amém. Tópico 2, vamos lá. O Senhor não se agrada de quem recua. Haja o que houver, não podemos deixar desfalecer a confiança que temos no Senhor. Devemos perseverar em fazer a vontade de Deus, mesmo em situação adversa, ou quando não conseguimos compreender tudo o que está acontecendo. Pois andamos por fé, não por vista. O justo viverá pela fé. O Senhor disse: se ele recuar, a sua alma não tem prazer nele. Quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto para entrar no reino de Deus. Caleb nos mostra o quê? Um exemplo de visão, coragem, fé e perseverança para conquistar as promessas de Deus. Então, para conquistar as promessas de Deus, você precisa ter o quê? Visão, coragem, perseverança e fé. Devemos perseverar pelo caminho estreito até o fim, levando a nossa cruz e não sermos negligentes. A falta de visão do reino. Você vê que os espias não tinham a visão. Eles se acovardaram. Eles viram a promessa, eles vão espiar a promessa durante 40 dias. Eles viram que a promessa emana leite e mel. Ei, a promessa é boa, mas você precisa ter fé e perseverar. Diga aí para o seu irmão: a promessa é boa. Vai recuar ou vai prosseguir? Vamos embora. A falta de fé leva ao desânimo e à derrota. Agora nós vamos entrar em Números 13. Números 13 é onde que eles vão lá espiar a terra. Vamos ver o que aconteceu de fato. Se quiser acompanhar aí, melhor ainda se abrir a sua Bíblia para riscar aí, né? Agora nós vamos entrar no profundo aí. Números 13, 27. Que é um relatório dos espias a respeito, depois de ficar 40 dias na terra, eles voltam para o relatório, né, para Moisés. Números 13, 27. Relataram a Moisés e disseram: vamos à terra a qual você nos enviou de fato. De fato, é uma terra onde mana leite e mel, e estes são o fruto dela. Os espias, quando foram lá na terra prometida, eram as primícias das uvas. 2 homens tinham que carregar um cacho de uva. Aí eles trouxeram 2 homens trazendo um cacho de uva. Você vê como a terra é boa. Uma terra que mana leite e mel. Esses são o fruto dela. Versículo 28. Mas olha o relatório dos espias. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas.
Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Ou seja, falaram que a terra era boa e Maedras, mas começou a colocar obstáculos. Pode falar, Maedras. Esse povo que vive nessa terra, qual seria mais ou menos a altura desse povo? Aproximadamente, no máximo, 3 metros de altura, igual Golias. Porque as pessoas pensam que gigante é igual o João, o pé de feijão lá, do gigante. As pessoas pensam que essas fábulas, mas na verdade é o tamanho de jogador de basquete, né? E na verdade ali esses filhos de Anak, né? Isso, filho de Anak, em Números 13, 22, que é a referência, tinha 3 só lá, que eram 3 líderes daquele povo lá. E na verdade, eles tinham a altura de jogador de basquete. Então, o filho muito maior que o filho da irmã, né? Se fosse Davi ia derrubar na pedrada, mas não era. Então, eles viram que a terra era boa, ficou 40 dias lá, observando, analisando. Aí eles vêm com um relatório de derrota inflamando o povo. Mas olha a resposta de Caleb. Versículo de número 30. Então Caleb fez calar o povo e disse diante de Moisés: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Olha a diferença, olha a coragem desse homem. Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Ei, você é capaz de fazer o que Deus determinou para a sua vida. Louvado seja Deus. Toma posse da terra que Deus te prometeu. Toma posse da salvação da sua família. Louvado seja Deus. Versículo 31. Porém os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos. Olha, a primeira palavra, não podemos. Caleb falou o quê? Vamos subir agora, tomar posse, porque somos perfeitamente capazes. Os outros espias falaram o quê? Não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que havia espiado. E eles começaram a falar mal do povo hebreu da terra. Um pouco de fermento eleva toda a massa, né? Gálatas 5, versículo 9. Qual que é a nossa posição? Qual que é as nossas respostas diante dos problemas das pessoas? Talvez venha uma pessoa que diz: ah, meu casamento já era, meu filho já era, minha saúde já era. E tem outras pessoas que são cristãs e desanimam mais a pessoa. Sempre tem uma palavra de derrota, mas você tem que ter uma palavra de vitória. Pode estar fora do seu controle no seu casamento, seus filhos, esse problema, esse desafio, mas Deus, Ele é poderoso para dar vitória. Enquanto a vida, há esperança. Oh, glória. Versículo 33. Também vimos ali gigante, os filhos de Anak são descendentes de gigante. Aqui eles estão, segundo o Senhor, estão já gerando mesmo. Você está inventando desculpa. Agora esse versículo me chama a atenção. Eram aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também era aos olhos dele. Os 10 dos espias pela incredulidade viram o problema, somente o problema. Esqueceu o Deus que tirou eles do Egito, como mão poderosa, os sustentou no deserto e garantia a promessa. Olha que forte isso aqui. Aí fui para a psicologia, irmãos. Porque se aqui onde está de vermelho, olha o que os espias vai falar. Éramos aos nossos próprios olhos como um gafanhoto diante dele, diante do gigante, diante dos outros povos adversários. Isso é o que? Complexo de
Vou ouvir complexo de... E o que é o complexo de prioridade? Primeiro, vive se comparando com as pessoas. Tem muito isso no meio de pregação, sabia? Ah, irmão prega melhor que eu. Ah, esse pastor é melhor que eu. Ah, essa irmã ora mais que eu. Complexo de prioridade, fica se comparando com as pessoas. E toda comparação é injusta, porque a circunstância é diferente. 2, se sente inferior. Você é o quê? É filho de Deus, filho de Deus. Deus manda no céu, manda na terra. Deus é eterno, poderoso. Não se sente inferior. Número 3, acha que tudo que faz não tem valor. Aí nós cantamos aqui, né, irmãs? Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, meu irmão. Capítulo 4. Acredita que o outro é melhor em tudo. Fica se comparando, então acredita que as pessoas é melhor que ela. Não é uma doença, segundo os psicólogos, o complexo de prioridade, mas é uma característica da personalidade e que prejudica a pessoa. Eu vejo algumas pessoas assim com esse complexo na igreja, sabe? As pessoas se sentem assim inferior de pregar, se sente inferior, fica se comparando, sendo que Deus colocou uma ferramenta no meio de cada um. Ô glória! Tem pessoas que ela, com esse complexo, tem uma baixa autoestima, se sente inferior, só enxerga os seus efeitos. E o resultado é a autodestruição. A pessoa que tem autoestima, se sente inferior às pessoas, ela vai se destruir. Ela se acha incapaz. Você vê que os espias se achou incapaz. E Caleb não. Caleb falou o quê? Nós é perfeitamente capaz de conquistar a terra. Tem o hábito de se comparar com as pessoas. Se preocupa excessivamente com a opinião das pessoas. Ei, a opinião das pessoas não importa. O que importa é o que Deus fala a teu respeito. Tem gente que vai te amar e outros vai te odiar sem motivo nenhum. Mas o que importa é o que Deus falou a teu respeito. Você é filho de Deus, você é filha do Senhor e você vai conhecer o nome do Senhor Jesus Cristo. E esses pensamentos negativos é alimento para quem? Quem se alimenta desses pensamentos negativos? Satanás. Então para de se comparar. Você tem um valor, você tem uma identidade no Senhor, você é importante nessa obra. Louvado seja Deus. E como vencer esses pensamentos negativos de eu não vou conseguir, eu não vou vencer, não vai dar certo? Como vencer? Efésios 6,17. Quem pode abrir? Satanás vai sair envergonhado hoje, porque ele não vai vencer qualquer seta dele, esse pensamento negativo, que ele se alimenta dessas coisas. Quem achou Efésios 6,17? Acho que é o 16. Versículo 16, a 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha, ele enfatiza, né? Está falando das armaduras de Deus, que Deus nos concede. Ele fala, sobretudo, pegai o escudo da fé. Por quê? Para apagar os dardos, as setas malignas de Satanás. Como que a gente vence as setas diabólicas, as setas de derrota, as setas de pecado, as setas de fracasso? Acreditando, crendo em Deus poderoso que vai ser livre. Vamos continuar. A coragem de Caleb fez com ele se destacasse em meio às incertezas. Olha, tópico 2: os bons olhos de Josué e Caleb.
Josué e Caleb foram os únicos a espiar, a olhar a terra prometida na perspectiva de Deus. Algumas vezes, olhar na perspectiva humana pode nos levar a fracassar diante do que o Senhor tem preparado para nós, possivelmente. Lembra da história de Davi e Golias? Davi ele tinha 17 anos. E Golias era desde a sua juventude, era um grande guerreiro. E quando apareceu Golias durante 40 dias, afrontando o exército hebreu, todos os soldados do povo de Israel temeram diante de Golias. Lembra que nós falamos do medo e da fé? O medo faz nós recuar diante das batalhas. O medo faz nós desacreditar nas promessas de Deus. Só que aparece, irmã Ângela, um jovem de 17 anos que estava cuidando das ovelhas do pai. Ele, ao escutar a afronta de Golias, o que ele faz? Quem é esse Golias aí para afrontar o exército do Egito? O exército está correndo e aparece um jovem lá. Quem é esse Golias? Ou seja, o que é essa provação aí? Oh glória! O que é essa enfermidade aí? Louvado seja Deus! O que é essa perseguição aí diante do nosso Deus? O que é essa dificuldade? A gente tem que vencer os nossos gigantes com fé. Se a gente olhar com os olhos carnais, ela vai ser derrotado. Imagina Davi que não tinha experiência de guerra contra o homem que tinha experiência. Só que Davi foi treinado como ninguém viu. Matou o urso, matou o leão, ninguém viu. Mas era Deus preparando Davi. Ou seja, louvado seja Deus. As vitórias que você conquistou ninguém viu, era Deus te preparando para os desafios que vai aparecer diante de você. Então você pode ter a certeza de tantos obstáculos, situação difícil que você já venceu, você vai vencer cada vez mais. E sua fé vai crescer. E Deus vai ser glorificado na sua luta, na sua guerra, porque Deus é contigo. Glória a Deus. Tem glória da glória. Caleb, um exemplo de fé e otimismo. Caleb se posicionou favorável à tomada da terra, porque sentiu no coração a confirmação de Deus. Quem está sentindo que Deus vai cumprir a promessa? Eu creio que Deus vai cumprir as promessas nessa obra. Eu creio que você vai contar testemunho da promessa que Deus cumpriu na sua vida. Área sentimental, financeira, profissional, espiritual, porque Deus não falha. Mas está igual Caleb. Caleb fez o povo se calar perante Moisés, exortando ao povo ter ânimo para possuir aquela terra em herança. Tem que ter ânimo, igreja. Tem que ter ânimo para conquistar o que Deus prometeu. Caleb nos ensina a não olhar para o tamanho do problema, porque não existe nada demasiadamente difícil para Deus. Existe algo porventura difícil para Deus? Me conta aí. Me conta uma peleja no currículo de Jeová. Me conta lá uma diversidade que Deus não conseguiu lá vencer. Me conta aí. Uma virgem deu a luz. O cego viu, o coxo andou. Minha mãe foi curada do câncer. Você está aqui, Deus te fez um milagre na sua vida. Oh glória! Se Deus fez em você um milagre, já fez um milagre na sua vida? Oh glória! 2, 3. Então Deus vai fazer mais, porque Deus é o mesmo homem de hoje e de agora. Louvado seja Deus. Deixa eu pular um pouquinho. Se nós se entregar à fraqueza, é ser conduzido ao desânimo. Não se entregue à fraqueza. A única maneira de ser vitorioso é aprender a depender de Deus em tudo o que fazemos. É agradável ao Senhor Deus quando seus servos demonstram humildade seguida de quebrantamento. O poder de Deus se aperfeiçoa na? Meu Deus. Por que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Isso não é um paradoxo? Porque Deus não divide sua glória com ninguém. Deus gosta dos improváveis, seu povo.
Deus vai contra a lógica da ciência e da razão. Bendito seja Deus. Na dificuldade apareceram oportunidade. Aí eu anotei aqui, ó. Os otimistas enxergam oportunidade onde os pessimistas vê dificuldade. Tem um pessimista que só vê, ó vida, ó céus, meu Deus, tanta derrota. E tem uns otimistas que vê vitória. Aí imagina comigo, um gigante. O pessimista vai ver o gigante e vai falar o quê? Não dá, é grande demais para a gente lutar contra ele. E o otimista, Caleb? O otimista, ele vai falar o quê? Não tem como errar, vamos para cima. Opa! Por isso que eu falo, Caleb, se fosse brasileiro, ia ser alagoano como eu vou. Pessimista olha para o gigante com medo, e o otimista olha e diz: não tem como errar, vamos para cima. É o que Davi fez, né? O otimista Caleb não olhou para a cidade fortificada, nem para o gigante que habitava, pelo contrário, ele viu uma terra que manda leite e mel, rica na produção de muitos frutos. Diante dessa visão, pela fé, ele não olhou para as dificuldades. Ele tinha um homem de visão, né? Então Caleb mostrou confiança em Deus, e incentivou a nação a avançar, a conquistar Canaã. Louvado seja Deus. Então nós temos que ser igual Caleb, pessoas de visão. Conheceu o Deus que nós servimos, um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus que não falha, um Deus que não volta com sua palavra. E nós devemos influenciar as pessoas com fé. Olha, você vai conseguir vencer. Você vai conseguir, varão, vencer. Deus tem vitória para você. Louvado seja Deus. Que tipo de espias nós somos? Né? Pessimista ou otimista? Alguma pergunta, alguma dúvida? Irmã, você falar alguma coisa? O medo destrói os sonhos. As dúvidas desagradam a Deus. O medo é uma experiência emocional própria do ser humano. Paulo não se deixou levar por motivos infundados para realizar a obra de Deus. Ele não temia o que poderia fazer o homem. Interessante que os irmãos ali de Efésios vão falar para Paulo: ó, Paulo, não vai para Jerusalém não, senão vai te prender, vai te matar. Paulo falou: o quê? Eu estou pronto para morrer pelo Evangelho. Quem está pronto para morrer pelo Evangelho? Se começar uma perseguição aí, nega Cristo ou morre. E Deus vai nos preparar, né? Não é fácil não. Mas se fosse Caleb falou: pode matar, porque eu já morri já. O viver é Cristo, morrer é lucro. Devemos ter em mente que o medo em demasia impede as bênçãos. Olha, o medo impede as bênçãos. Porque é incredulidade, né? Esse texto nos remete ao que acontece quando os espias foram enviados até a prometida. 12 espias, somente Josué e Caleb, por perseverança e confiar no Senhor, tomaram posse da terra. Então foram contra espia? Quem sabe? 10 mais 2 é 12 espias. E 10 duvidaram. E só 2 confiou e acreditou. E quem que desfrutou da promessa? Foi os 10 ou foi 2? Foi 2 que acreditou até o fim. Ou seja, a maioria é um fermento. A maioria desacredita das coisas, né? Mas quem tem que acreditar na promessa que Deus fez é você. Louvado seja Deus. Quem tem que acreditar na promessa que Deus sabe, pastor? É ele. A mulher pode duvidar, o senhor pode duvidar, a igreja duvidar. Mas você tem que acreditar. Louvado seja Deus. 2:3. A vontade de conquistar. Aos 85 anos, Caleb pediu a Josué a região montanha de Hebrom como herança, demonstrando seu desejo ardente de conquistar a terra que Deus havia prometido ao povo de Deus, ao povo de Israel. Sua determinação e lealdade foram recompensadas, pois ele não apenas recebeu Hebrom, mas também viu a promessa de Deus se cumprir em sua vida. Tornou-se exemplo de perseverança e obediência. Devemos ser exemplo, né? Para os irmãos que vai chegar nessa igreja. Que exemplo nós temos que passar para os nossos filhos, né? Que exemplo de medo, de pessoas que têm dúvida,
Ou as pessoas olham para você e veem, olha lá, uma mulher perseverante, um homem perseverante, pessoa que está ali na obediência de Deus, passa chuva, tempestade, passa o tempo que for, mas ainda é uma pessoa de perseverança. Quem luta por você é bem maior do que as adversidades. Mas antes de enfrentar qualquer situação, busque orientação a Deus. Importante, né? Quando a gente vai enfrentar uma luta, buscar o Senhor, buscar direção, orientação, né? Senhor, qual que é a estratégia? Né? Porque muitas vezes Deus vai falar para nós, gente, uma perseguição, né? Se cala, né? Fica calado, né? Então a gente tem que buscar a orientação do Senhor. Ele trabalha para os que nele confiam. A última palavra vem de Deus, na verdade é a primeira e basta. Posicione diante das lutas e permanece firme nas promessas. Josué e Caleb foram os únicos a espiar, a olhar a terra prometida na perspectiva de Deus. Ou seja, a gente tem que olhar a situação na ótica de Deus. Com os olhos da fé. Oh, glória. Imagina, o Espírito Santo te leva lá no hospital. E lá é um vale de osso seco, né, como Ezequiel 37. Aí Deus faz uma pergunta para você, será que tem jeito para aquela pessoa tal? Ou a gente está vivendo uma situação e Deus fala para nós, será que tem jeito? Se a gente olhar com a ótica divina, tem jeito, tem solução, tem resposta, tem providência, tem vitória. Amém. Glória. 3. A promessa de Deus a Caleb. Caleb se destacou, se tivesse um filho, ia ser Caleb. Caleb se destacou por sua fé e coragem, olha, confiando na promessa de Deus, de que a terra seria dada aos israelitas. Porém, o meu servo Caleb, Deus falando, porém, meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Imagine Deus falando para você, a irmã Edras, minha serva, teve outro espírito nela, perseverou, e ela vai dar a promessa. Vai ser assim, né? Quando Jesus olhar para nós naquele grande dia. Interessante que a bênção, a promessa da terra de Hebron, de Caleb, passou para os filhos dele. A promessa passa para a nossa geração. A promessa, as bênçãos do Senhor passam para os nossos filhos. Caleb se mostrou perseverante. Quem foi lá perseverar foi a filha de Caleb. Então em Juízes, capítulo número 1, vai falar da filha dela, da filha dele. Foi Caleb que conquistou, que lutou, que esperou 45 anos. Ou seja, mas quem desfrutou foi os filhos também. Você se vai desfrutar das promessas do Senhor. Você crê? Aqui Deus reconhece a fidelidade de Caleb e promete que ele entraria na terra prometida. Ao contrário, a geração queda. Era para ser quanto tempo? Quando Deus resgatou o povo hebreu do Egito até a terra prometida? 40 dias. Aí o povo desobedeceu, foi incrédulo, teve medo e ficou 40 anos. Olha isso, o medo ardia a promessa. E Caleb queria conquistar naquela hora. Mas também nos ensina outra lição, que apesar do tempo, nós temos que manter firme. 45 anos que Caleb esperou, a irmã ainda 50 anos, a dona Cida 30 e poucos anos, olha, esperando a promessa, vai se cumprir. E nós estamos esperando a maior promessa, que a vinda do Senhor vai se cumprir. Glória a Deus. Às vezes, né, tem pessoas que falam, todo mundo já ouviu falar, eu tenho promessa de Deus, eu vou morrer. Muita gente, né, fala isso, né? A promessa de Deus vai cumprir na minha vida. Lá onde eu morava tinha um jovem que era assim, né? Aí ele saiu da igreja, a gente falava, volta para a igreja. Não, eu vou voltar, não tem certo, porque Deus tem promessa, se ele prometeu, ele vai cumprir. Eu falei, cumprir desse jeito que você está, ele não vai cumprir, não. Desse jeito você tem que voltar para a igreja. Ele prometeu, eu creio que é assim, né? Sim. E acabou até ele se desviando em outro lado e acabou até morrendo, né, variado, né? E foi sem cumprir a promessa, né? Mas ele sempre falava isso, eu posso fazer o que for, que eu tenho promessa, Justificando os próprios erros, né? Tem aquela música, né?
Quem tem promessa de Deus não morre não. É que nunca leu Hebreus 11, né? Toda promessa vai se cumprir sobre pessoas que estão na posição. O nome. Tem que estar na posição. Aí Deus fala assim: ai mamãe, você vai ser um pregador um dia. Ainda não sou, mas vou ser um dia. Vai ser pregador um dia. Aí você não me alimenta a palavra do Senhor. Que pregador você é? Aí as pessoas falam: o jumento, Deus usou o jumento para falar. Mas é um animal. Deus quer que você seja um advogado, um médico, mas não estuda, não persevera, não estuda. O Ricardo, você vai ser um professor um dia, mas não faz a faculdade. Então tem que ter o quê? Posição. Para Deus cumprir a promessa, a sua vida tem que ter o quê? Imagina Deus vem lá do outro trono, você orando, apesar das dificuldades que vem, perseverando, crendo, esperando. Deus falando assim: tem um tempo, mas vai se cumprir porque ele está na posição. Glória. Caleb confiou no cumprimento da promessa de Deus. Caleb tinha 40 anos quando recebeu a promessa. Aí passou 45 anos, 85 anos que ele recebeu a promessa. Vamos lá. Mesmo quando não vemos nada acontecer no aspecto humano, Deus está trabalhando em favor dos seus filhos. Ei, talvez você não está vendo nada, mas Deus está agindo, Deus está trabalhando. Lembra de um professor, quando ele dá prova? Ele fica como na sala de aula? Deu prova para o aluno, fica silêncio, mas ele está observando, né? Então talvez você está na prova, e Deus está em silêncio, mas Deus está trabalhando. Caleb teve suas forças preservadas pela confiança na promessa de Deus. Josué 14:11, quem pode ler? Olha que esse homem alagoano judeu vai falar. Josué 14:11. Eles em mim, que estou no Pai, o Pai em mim. É Josué 14:11. Olha essa palavra aqui, ele tem 85 anos, olha o que ele vai falar. Meu Deus, vou esperar você achar, você não pega na Bíblia. E ainda hoje estou tão forte, Olha, como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era tal, e agora minha força para a guerra e para sair e para entrar. meu Deus, que... isso aí eu acho que é o pai da Enes. Rapaz, com 85 anos ele fala que está tão forte como a força de um jovem. Eu vou falar mais também, já faz 100 anos, meu Deus, faz 100 anos falar. Isaías 40:31 diz o quê? Os que esperam serão como o quê? Onde que não se abalarão. Os que esperam o Senhor renovarão suas forças como águia. A águia é o animal com mais voa, mais alto dos pássaros, né? É a águia. E ela voa, decola rápido. A gente tem que ter essa força de esperança. Caleb se dizia tão forte como no dia que Moisés o enviou como espia, força para guerrear, sair e entrar. Quem tem força aqui para pelejar? O glória. Se vier desafio, tem força ainda? Tem fé ainda para ser? Louvado seja Deus. Deus conta dos valentes, covarde para trás. Só tem corajoso aqui. A situação adversa não determina o nosso futuro. A adversidade não determina o nosso futuro, pois apenas Deus sabe os planos que tem para a nossa vida. Os planos de Deus é pensamento de paz, de prosperidade para a nossa vida. Deus já está no nosso futuro. A Bíblia vai dizer em Salmos que ainda na sua velhice darão seus frutos. Imagina, é igual Caleb. O tempo não apaga as promessas de Deus. Se o Senhor prometeu, a promessa vai se cumprir. Não importa o tempo que leva para isso. O salmista esperou com paciência até que o Senhor ouviu o seu clamor e tirou do charco de morte. Depois disso, o Senhor firmou os seus pés numa rocha e colocou um cântico de vitória nos seus lábios. Você vai cantar o hino da vitória, porque Deus é contigo. Glória a Deus.
Toda a promessa que Deus faz está pronta. Falamos isso, né? Deus está te preparando para receber o que está preparado. O céu está pronto para te receber. Apocalipse 21:4. O céu está preparado para a gente. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Para terminar a conclusão, tópico 3:3. A disciplina leva a bons resultados. Sim ou não? Tem que ter disciplina. Tem que ter perseverança, visão, coragem, fé e disciplina. O que é disciplina? Quem pode falar para nós? Imagina um atleta. Ele tem que bater uma meta lá. Tem que ter o quê? Disciplina. Tem que ter disciplina. Mas tem que ter disciplina para levar ao Senhor. Sim ou não? Disciplina para orar, para vir para os cultos, para vir para a escola dominical. Tem que ter disciplina. Nosso irmão Ricardo é professor. Ele tem que ter disciplina ali, estudando, né? Ainda você. Hã? Eu estou esperando a promessa. Está esperando a promessa. Ainda você. Oh, glória, eu creio. Mas tem que ter disciplina para estudar, né? Se posicionando, perseverando igual Caleb. Olha, Caleb, ele tem fé, perseverança e tinha disciplina. A disciplina de Caleb contribuiu para o seu crescimento pessoal e espiritual. Aí a pessoa não tem disciplina no que vai comer, tem que ter disciplina na alimentação. Então começa a colocar a culpa em Deus. Não é verdade? Então Caleb tinha disciplina, guardando o cumprimento da promessa de Deus em sua vida e também para todo o povo de Israel. A disciplina leva o ser humano a conquistar suas metas. Paulo escreveu a Timóteo mencionando a importância da disciplina cristã, fazendo uma comparação com o exercício físico, né? A pessoa que emagrecer lá, ela tem que ter uma disciplina, ir para a academia lá, fazer dietinha, louvado seja Deus. Glória a Deus. Correr, se alimentar. Disciplina, né? É verdade. Na área espiritual, na área financeira, né? Tem que ter disciplina. Imagina comigo, olha que Deus deu agora. Quem trabalha tem que bater o ponto, sim ou não? E às vezes está cansado, um desânimo, está chovendo, não dá vontade de ir. Mas você sabe, se você não ir, vai descontar do salário. O prejuízo vai ser grande. Então tem que ser constante. Faça chuva, faça sol. Oh, glória, eu vou cultuar o Senhor. Faça chuva, faça sol, eu vou me dedicar ao Senhor. Pode vir a luta que for, eu vou confiar no Deus poderoso. Às vezes está chovendo, a gente, muito frio, fala, eu não vou para a igreja. Aí eu mesmo falo assim, não, Jesus, quando ele vai trabalhar, eu levantar com mais dinheiro, não vai trabalhar, chegava no serviço todo molhado, e ficava todo trabalhando, porque vai estar aqui, não querer ir, não, Senhor, Então a irmã é disciplinada, né? eu converso com Deus assim, eu falo, não, eu vou sim. Mas assim, no caso que ela falou, realmente, isso aí acontece nos nossos dias até hoje. Não vou porque está calor. Nossa, esse calor, meu Deus do céu, ele está naquela igreja ali mesmo, os ventiladores, o ar-condicionado não dá conta. Melhor ficar em casa. Mas assim, se precisar de um médico, se dá para lugar, vai. Mas esse vai para a igreja. Verdade. Vem. Então os 10 espias, é igual eu falou, os 10 espias, a terra era boa, mas começou a inventar desculpa. Ah, tá muito sol, tá muita chuva, tô vendo isso. Talvez quando, né? Quando resolver alguma coisa em conta, tem que ir, né? Tem que ir. Então, para alcançar a vitória tem que ir. Igual no banco, vai ter que pegar a fila lá, pegar o busão, ou o Uber, o carro, que seja. Mas vai ter que enfrentar, sim ou não? Vai ter que enfrentar. Louvado seja Deus. Mas a vitória vai ser bom demais. Além de fé e perseverança, Caleb tinha disciplina. Louvado seja Deus, que homem.